Conectando-se ao Facebook Live. live, aguardando os nossos irmãos conectarem. Vamos lá, hoje é dia 3. 3 de novembro. Não? 3 de dezembro, gente. Meu Deus, virou mês, é verdade. 3 de dezembro. Em dezembro já, pastor. Ah, meu Deus, December. Deu 3 de dezembro. É, último mês do ano. É, 3 December. 3 de dezembro de 2020. É, gente, estamos encerrando o ano, hein? Faltam apenas aí 8 dias? 8 31 dias. mês, né? 28 dias para encerrar o ano 2020. Chegamos ao final. Ai, Senhor, o que nos reserva, né? Estamos chegando, vamos lá, gente. É... Pode ter certeza, todo dia uma novidade de vida. A palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu quero que você creia assim, que Deus sempre tem um novo dia preparado para você que confia nele, crê nele. Exatamente. E deposita a sua fé e sua confiança nele. Queridos, vamos lá então? Enquanto os nossos irmãos vão se conectando aí, vai compartilhando, vai curtindo, vai aí convidando alguém. Nós estamos estudando o livro de Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele estava na sua última viagem missionária, então ele estava indo para Roma, e aqui então ele está escrevendo aos Romanos. E aí essa carta então fala muito sobre a justiça, a justificação, se é pela lei, se é pela fé. E o capítulo 6 então, nós vamos então, ontem falamos do capítulo 5 e falamos bastante. No capítulo 5 falamos sobre a importância, né, dessa justificação. Se é pela fé, então vamos pecar, né, descontroladamente? Não, claro que não, é óbvio que não tem nada a ver, né? Mas agora então nós vamos continuar falando então sobre esse domínio que o pecado tem sobre a nossa vida, como é que a gente faz para poder lidar com isso, o que nós devemos buscar. Então, se nós não vivemos mais por pecado, se não somos mais escravos do pecado, então como buscarmos a santificação, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai entrar nesse tema. E eu quero que você esteja bem atento aí, porque há muita realmente confusão nisso, né? Tem pessoas que falam assim, nós estamos na dispensação da graça, super graça, a graça é suficiente, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então não importa o que a gente faça hoje de errado, nós estamos na graça, podemos viver e vamos viver, aleluia, glória a Deus, vamos fumar maconha, tá tudo na bênção, né? Não, calma lá, gente. Uma coisa é você não ter a condenação por estar em Cristo Jesus, você não tem a condenação mais pelos pecados que você cometia antes, né? E que a lei condenava, né? Outra coisa é você viver hoje, né, alimentando, né, os desejos da sua carne, tá? E que levam você para o pecado. Então nós vamos, tudo com muita calma, cuidado, a gente vai esclarecer devagarzinho. Vamos lá? Romanos capítulo 6, acompanhe com a gente aí. A pastora vai estar lendo aqui, nós vamos estar acompanhando, você pega a sua Bíblia aí, vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui você tem que parar e fazer uma releitura, porque Paulo ele consegue explicar complicando, né? Eu falo que Paulo ele explica complicando a nossa vida, tá? Porque assim, primeiro, tá claro que inicia o versículo fazendo com perguntas, né? Ele fala, que diremos então, né? Vamos continuar pecando. Só porque a graça está aí, então vamos pecar então? Né? Já que eu sou salvo pela graça, então vamos pecar. Ele responde perguntando, olha só, ele fala assim, né? De maneira alguma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então observe que ele responde perguntando. Não dá. Tipo, ele fala assim, não vamos. Daí ele já vem com a pergunta, porque como que a gente pode continuar? Né? Se a gente morreu, como é que a gente pode continuar pecando? Né? Então quer dizer, enfim, não, mas por quê? Porque a gente morreu. Daí ele pega e vem com uma outra argumentação, versos 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, e se você não souber interpretar o que significa esse batizados em Cristo, lembra que batismo, sepultamento, morte. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim,
não sabe que todos nós que somos mortos em Cristo, que nós morremos, quando aceitamos Jesus, nós morremos, nós somos batizados em Cristo, ou seja, nós entregamos a nossa vida para vivermos a vida dele. Então nós fomos batizados em Cristo, nós nos entregamos, nós morremos em Cristo. Então nós não vivemos, é aquele versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vai acompanhando a interpretação. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, ou seja, assim como ele morreu, nós também morremos, tá? E observe que também é feita uma pergunta, em sua morte, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, assim, junto com a morte dele, nós também, por meio do batismo, ou seja, por isso que o batismo é importante também nós, né? Por isso que a Bíblia fala, aquele que crer e for batizado, que significa isso, não é só o ato do batismo, de descer as águas do batismo, mas é em ter essa compreensão que você morreu para a sua vida, para os seus desejos, para os desejos da sua carne, tá? Então, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, então agora nós vamos falar da ressurreição, assim como ele ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou seja, apontando que, não, vocês vão ter uma vida nova, é uma nova vida e uma vida nova, ou seja, não é mais uma vida segundo o pecado, uma vida pecaminosa. Ah, mas isso significa que eu não vou pecar mais? Não significa que você não vai mais pecar, porque a Bíblia fala que até que você receba um corpo incorruptível, ou seja, que ele não possa mais pecar, porque hoje eu peco, a pastora peca, você peca, porque o nosso corpo ele é corruptível, ou seja, ele tem corrupção, ele se corrompe. E deixe bem claro que isso é o corpo que se corrompe. Sabe por que eu peco? Por que a pastora peca, que você peca? É por causa dos desejos da carne. Você sabe por que eu engordo, queridos? Você acha que é porque eu quero engordar? Não, é porque a minha carne miserável, ela fala, coma. E eu não consigo vencer ela, irmãos. Me manda aquela pizza gostosa, aquele doce, né, gostoso, e eu não consigo. Então veja bem, eu acabo pecando porque eu acabo comendo. Mas por que eu como? Eu quero comer? Não. É saudável comer algumas coisas? Não. E por que eu falo? Porque o corpo me vence, entendeu? Então é o que? É o desejo da carne. Agora veja bem, é a mesma coisa. Então muitas vezes você vai pecar, né, porque você não conseguiu vencer a carne. Agora não significa que é correto. Então Jesus, mediante, sabendo que o seu corpo é corruptível, então agora você se arrepende, ele vem e perdoa os seus pecados. Foi um pecado que você não conseguiu controlar ainda, mas você está conseguindo, você está caminhando para isso, porque nós estamos caminhando justamente para o controle total da nossa vida. Então todo dia a gente morre um pouquinho, né, a nossa vida, né, para vivermos a vida dele, ou seja, adquirimos controle da nossa vida nele. Ou seja, à medida que eu entrego a minha vida para ele, ele vai controlando a minha vida. E é nele que eu vou tendo forças para dizer não para mim mesmo. Esse é o grande segredo do cristianismo. Mas vamos continuar, você vai entendendo mais ainda. Vamos lá. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é importante. Você que está em Cristo, tá? Você está morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. A pastora está morta para o pecado. Não significa que o nosso corpo não vai fazer a gente pecar. Mas ele não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos mortos. Antes existia um domínio que era exercido sobre nós, hoje não mais. Antes nós éramos escravos do pecado. Entendeu? Há uma diferença. Hoje não, hoje nós somos livres. Podemos até vir a pecar, mas não somos mais escravos do pecado. Tá? Então há uma grande diferença nisso, tá? E não vivemos mais em função do pecado, escravos dele, tá? Escravos dos desejos da nossa carne, não, tá? Há uma diferença muito grande disso.
Nós ressuscitamos com Cristo, temos vida em Cristo, e enquanto permanecemos nele, estamos livres do pecado, tá? E podemos viver sim uma vida nova. Escorregamos, caímos, comemos demais. Vou usar o exemplo do comer, pecamos na glutonaria. Senhor, me perdoa, comi demais, tenho que correr, tomar um antiácido antes que eu passe mal, tá? Me ajuda aí, dá uma força que eu não passe mal. Amém, tá? Simples assim. Vamos lá. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Observe, amém. E observe que ele usa aqui, ofereçam, né, os membros do seu corpo. Antes, né, os membros do teu corpo era oferecido para o pecado. Agora como instrumento de injustiça, né? De injustiça. Quando você pratica o pecado, o seu corpo se torna um instrumento de injustiça. Agora, ressuscitado com Cristo, os membros do teu corpo, ele precisa ser um instrumento de justiça. Isso está no versos 13. Isso, ok? Daí fala, porque o pecado não os dominará, tá? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O fato de dizer que o pecado não dominará não significa que você não vai cometer um erro, uma falha, um deslize. Por que eu ressalto isso? Porque se você tiver o entendimento errado, que você não vai mais pecar, né? O dia que você escorrega e cai, você pode entrar em crise e achar que está tudo perdido. E não, porque ainda você carrega um corpo corruptível, tá? Mas é importante você saber o seguinte, que o dia que você escorregou, caiu, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, e o Espírito Santo te coloca de pé e você continua da onde você caiu, tá? Não precisa voltar para trás. Porque está debaixo da graça, não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. A pastora é antiga, gente. Tem essa carinha de menina aqui, ó. Só aqui, ó, não cozinha, mas nem com 3 fervura. Essa música tem uns 30 anos. Posso tem uns 30 anos, gente. Eu fiz força para lembrar, porque eu sou menino, sou quase uma criança, né? É sério, gente. Ela me fez voltar lá para minha época de conversão, mas tudo bem, deixa isso para lá. Puxa vida, cantei porque eu sei que você quer gostar da música antiga. Lindo, querida, maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu sei que você lembrou da sua avó, tá certo. Vamos lá. Bom, gente, voltando aqui, por favor, preste atenção, não perca. Não sou eu que estou usando óculos de velho, gente. Não saia do foco, tá? Vamos lá. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Nossa, olha que interessante. Antes escravos do pecado, agora escravos da justiça. Gente. Como escravos da justiça, gente, você é livre para fazer o que quiser, mas sendo livre para fazer o que quiser, você não faz tudo, porque hoje você consegue, né, saber, né, o que você consegue dizer não para os teus desejos pecaminosos. Então olha que legal, você é livre para fazer o que quiser, mas você diz não, porque você sabe que muita coisa que você deseja é errado. Agora, muitas vezes nós, quando éramos jovens, os jovenzinhos de hoje que falam assim, eu quero ter liberdade. Nossa. Sabe o que eles chamam de quero ter liberdade? Para prostituir, transar, usar droga. Sabe o que é?
Escravo do É ser pecado. escravo da carne deles. Escravo da carne. No fundo, eles não estão sendo livres de coisa nenhuma. No fundo, eles estão sendo escravo da carne. Comer porque vários pecados, que né? tem um gente? desejo Comer que controla eles. compulsivamente é você ser escravo, né, da glutonaria, né? E tantos outros, né? A pessoa se torna escravo. Você entendeu? Então, pastor do céu, que loucura é isso. Às vezes, né, a pessoa... Sou livre. Livre do Sou quê? livre. Livre. Eu quero ser livre, eu não gosto de regras, eu não gosto... não quero me controlar a minha vida, eu quero fazer aquilo que eu quero, né? Só que no fundo ela não está fazendo o que quer, está fazendo o que a carne que domina ela está mandando. A carne quer que ela beba, fume, usa droga, prostitua. E a pessoa não percebe isso, gente, ela não tem controle. Que foi muito preocupante agora na pandemia, e foi porque foi mexido numa fatia justamente dessas pessoas que buscam alegria nesses prazeres da carne, né? Então, por exemplo, agora tem o decreto aqui no Paraná, né, de que das 11h05 da manhã, como é que se chama lá? Tem um termo? Toque de recolher. Toque de recolher, né? Por quê? Mexendo justamente nessa fatia dos barzinhos, das festas raves. Alguém me falou que estavam marcando festas, só que eles só avisavam o endereço na última hora, né? Porque assim ninguém ficava ali na espreita de estar fiscalizando isso. Então eles só soltavam o endereço da rave umas horas antes, e assim lugares distantes, coisas assim, para não serem pegos nem fiscalizados. Mas o que acontece? Essas festas, esses bares, eles mexem justamente na fatia da questão da carne. Porque a pessoa trabalhou, né? Oferta um alimento para a carne. Exatamente, a pessoa trabalhou o dia inteiro, chega à noite, ela se encontra num vazio. Ela se encontra num vazio porque se ela ficar em casa, se ela for para casa, talvez ela vai ter que se deparar com uma realidade. Ou então ela está sozinho e ela não consegue isso. Então ela vai buscar esses prazeres da carne, do pecado, né? Onde ela pode estar num barzinho e ali ela fica alienada, né? Ela fica alienada, fica diferente, é uma realidade virtual deles, né? Uma vez que tirou isso, gente, por isso que tantas pessoas depressivas, nós conversávamos, o que vai ser desse pessoalzinho que vai, né, para os happy hours, né, após o trabalho, coisa assim, aquela coisa para espairecer a cabeça, quando não tinha mais isso, o que aconteceu? Começaram a entrar em depressão, porque a carne gritava, clamava, né, a carne pedia isso, né, e continua pedindo, né, Verdade, é verdade. Vamos lá então, gente, para nós encerrarmos aqui, pastora? Sim, peraí, qual que é o versículo que nós estamos? Nós parou no 18, no 18. No 18, né? Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva o quê? A santidade. Santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim qual é? Vida eterna. Vida eterna. Pois o salário do pecado é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é? Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, vamos ser escravos da justiça, né? Porque isso leva à santidade. Nossa. E ó, o verso 22 talvez é a conclusão Sede de todo santo, o capítulo. porque eu sou santo. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Exatamente. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim? É a vida eterna. Vida eterna. Ok? Como escravos de Deus, santos. Como escravos do diabo, né? Pecado e morte. Né? Como escravos de Deus, santo e vida eterna. Tá bom? Queridos, então, é isso. Né? Romanos capítulo 6 traz aí para nós tantos... Que você seja um belo escravo da justiça, que te leva à santidade, que te leva à vida eterna. E gente. sendo verdadeiramente livre para escolher. Livres. Porque, queridos, isso verdadeiramente Deus nos deixa livre para escolher o bem e o mal.
O diabo não. O diabo não nos deixa livre para escolher. Ele nos deixa escravo de uma dependência que não deixa escolher. Porque os nossos meninos que estão lá na casa de recuperação, eles estão presos a uma dependência que eles querem ser livres, mas não conseguem. Porque mesmo que eles escolham ser livres, eles não conseguem sozinhos. Eles precisam de ajuda. Porque o pecado faz isso, escraviza e tira o seu poder de escolha. Deus não. Deus liberta e te dá o poder de escolha. Você até pode optar pelo mal, tá? Mas também pode optar pelo bem. E é isso que Deus quer, que você escolha. Escolha hoje o bem ou o mal. Bom? Deus abençoe. Eu gostei muito. Você repete como é que é aquele negócio lá que você falou? Rap, o que é que você falou? Eu achei tão bonitinho você falar. Ah, meu Deus. Como se eu não te conhecesse. Eu ia sacanear ela no meio do que eu falei, não vou atrapalhar o estudo, né? Eu tô brincando, mano. Tá brincando. Happy hour. Não, sabe o que é, irmão? Ela me enche, ela tira sarro de mim porque eu começo a falar, querer falar inglês. É verdade. Né? Daí eu happy hour. Tá. Você tá abusado, amor? É, né? Tá bom. Gente, vamos encerrar, senão vamos brigar aqui ao vivo. Deus abençoe todos vocês. Né? Vamos dar tchau pra isso aqui, vamos lá. Quer ver quando o pastor resolve falar em espanhol, né, gente? Sim, graças a todos nós outros Não estamos tem nenhum aqui. amigo seu vendo. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia aqui para Bárbara Gomes, Tânia Ferreira Lima, a Silvinha, Ruth Zimanski. Zimanski, Cris Gomes. Hoje eu vi um vídeo, eu estava falando em italiano. Mi piace stare con te, te piace stare con me? Sim, mi piace, cara. Vamos lá, aqui ó. Tânia Ferreira Lima, Vera Kramer, vamos lá, João Reni. Josiane Cristina. Isis Giroto. Isis, Ruth Zimanski. Isso, Cláudia. Claudinha Semeghini, Cris Gomes, Ana Paula Ferreira. João Reni, Irmã Maria. Josiane Cristina. Nossa, a irmã Josiane está aqui fiel com a gente. Magali Fagundes. Legal. Nossa profeta Regina Almeida, Cantinho do Céu. Nossa irmã Marlene, Elvira Leisman. Deus abençoe. Marlia Taide. Juliana Lima. Muito bem. Isso. Gente, você que perdeu alguma coisa, quiser acompanhar depois no YouTube, tá? Franz Alex Oficial, faz sua inscrição lá, compartilha. Você vai clicar naquele lugar que não der. Muito bem, João Souza, Terezinha Santos. Lá quase foi, amor. Terezinha Santos, muito bem. Josiane Grando. Muito bom. Oi, Josiane, tudo bem? Meu Deus, mas tem gente diferente que nós fazemos palhaçada. Liliane Suzuki, Karime Davete. Ó, começou a ficar, meu Deus, começou. Daniele Cristine Bolino, Isso. Deus abençoe, Dani. Ana Carolina, Sadir Sampaio, Miriam Araújo, gente, Tereza Domingo, a mãe da Cíntia Paulinha, Picone. Cíntia, Rosinha tinha festa na sua casa, onde estava cheio, quase chegou. Quase passamos, tem um monte de carro lá. Foi Brincadeira. aniversário da Rosinha ontem. Né? Isis Giroto, glória a Deus. Aqui, Deus abençoe, Jéssica Soletti, Antônio Bezerra. filha da Nalu, né, lá de Guatemi, Mato Grosso do Sul. Antônio Bezerra, Deus abençoe. Um abraço. Marli. Isso aí. Nádia Elísia Cruz. Um abraço, Nádia. Queridos, todos vocês, nosso abraço, carinho e respeito. Um beijo a todos no coração. Fiquem com Deus. E até às 15 horas. Isso? Hoje é quinta, né? Às 15 horas para a nossa oração da tarde. Fica com Deus. Se vemos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço.